A grande virada tem um intuito de realmente trazer a grande virada que você precisa ter para a tua vida. E aí não é só pensar em mudar a sua vida quando nós estamos em novembro para dezembro. Parece que virou uma rotina isso na vida do ser humano. Não, ano que vem eu vou mudar. Não, ano que vem vai ser diferente. Não, pare com isso. A grande virada da tua vida, ela precisa acontecer a hora que você vê que você precisa fazer o que precisa ser feito. Isso pode ser em janeiro, fevereiro, março, abril. Mudanças acontecem rápido. O que demora para acontecer é você decidir a mudar. Então o objetivo deste evento é trazer uma mudança de vida. Não é só mudança de ano, mas sim uma mudança de mindset, a tua mudança de comportamento, a começar a subir degraus na tua vida que você nasceu para subir. Chega de viver uma vida mediana. Chega de ser igual a todo mundo. Porque é assim mesmo. A vida é assim mesmo. Não. Hoje você vai aprender aqui o que é realmente inteligência emocional. Você vai entender o que é ter autorresponsabilidade para você começar a construir a vida que você nasceu para ter. E se você está num local agora que está desconfortável, no teu emprego, no teu relacionamento com filhos, conjugal, com amigos, para um pouquinho e faz aí um levantamento de como é que está a tua vida agora. Pensa um pouquinho comigo. Será que você está satisfeito com o que você vem ganhando financeiramente? Será que você está satisfeito com o teu relacionamento com Deus hoje? Gente, todos os pilares de vida vão ser transformados a partir de hoje. O nosso cérebro, ele é interessante. Você vai aprender também muita coisa sobre o teu cérebro, sobre essa parte cognitiva. E você vai entender que tudo que a gente aprende, na maioria das vezes, é momentâneo, vai ficando no esquecimento. Então, se você não fizer suas anotações agora, esse é o primeiro passo para mostrar que você vai passar a ser autorresponsável. Pegue papel, pegue caneta, faça as anotações que você precisa fazer, porque hoje é o teu grande dia. Te permite, abre o teu coração, abre a tua mente para o que está vindo por aí, porque a tua mudança vai acontecer a partir de hoje. E eu preciso que você tome essa decisão. Estaremos aqui todos juntos com muito conhecimento, trazendo muito conhecimento de inteligência emocional para vocês. O que você tem feito com o teu tempo, que é algo maravilhoso dado por Deus, né? Será que você tem conseguido ser realmente produtivo ou está sendo improdutivo? Gente, este evento, ele está trazendo ferramentas incríveis para você. Olha só, que tipo de legado você está deixando hoje? Se você é pai, se você é mãe, amigo, amiga, o que o teu filho tem visto dentro de casa? O que os teus pais de repente estão vendo de você, seus amigos? Você precisa viver a sua melhor versão. E esse evento tem este objetivo: fazer com que você alcance a alta performance e dê a grande virada que você nasceu para dar. Quantos anos você tem? 30, 40, 50, 60? Só depois dos 40 anos o Henrique Bezerra entendeu o que era inteligência emocional e passei a fazer grandes mudanças na minha vida. E continuo me esforçando a fazer grandes mudanças. Não é porque eu estou aqui para ensinar você hoje, para ministrar este treinamento, que eu já sei tudo, não. Olha aqui no tempo, olha só a frase que o telão mostra logo de cara, né? O tempo é o seu bem mais precioso. E por que eu te digo que este é o bem mais precioso que você tem? Imagina comigo. Eu acabei de falar em idade. E muitas pessoas chegaram a 40, 50, 60 anos e por algum motivo não conseguiu praticamente construir nada. Enquanto pessoas hoje que estão com 18, 22 anos já estão construindo um império. E você pode ter certeza que a questão do tempo está envolvida nisso. E por que será que muitas pessoas não estão conseguindo se desenvolver como precisam se desenvolver? Eu trago para vocês aqui, antes de entrar fundo no treinamento, essa metáfora aqui, né? Essa história. Aqui eu falo sobre o sábio e o seu discípulo. E uma vez o sábio, olhando para aquele discípulo dele, ele disse assim: o sábio, ou melhor, o discípulo, eu não consigo enxergar em você. Você está muitas vezes parado, parece que a gente fala, você não está conseguindo sair do lugar. E ele disse assim: sábio, eu não consigo ter foco, eu não consigo ter disciplina. E aí o sábio contou uma história para ele. Eles iam passando, aí ele olhou para a esquina da rua e disse assim: me diga uma coisa, meu discípulo,
O que você vê quando você se depara com aquela imagem ali daquele mendigo que o tempo todo está naquela esquina? O que você sente quando você se depara com isso? E aí ele disse: olha, eu sinto pena. Eu até fico triste, né, quando eu vejo aquela pessoa ali abandonada, jogada ali com fome muitas vezes, com sede. E aí o sábio olhou para ele e disse assim: se eu pedisse para você então fazer uma boa ação, você iria lá, levava esse mendigo para tua casa e passava uns 2 meses cuidando dele. Você faria isso? E aí o discípulo coçou a cabeça assim e falou: olha, mestre, acho que é difícil, viu? Acho muito difícil. Porque eu tenho meus filhos, eu tenho a minha esposa, eu não tinha como cuidar desse mendigo aí. E aí o mestre olhou para ele e disse o seguinte: vamos dizer que você está na sua casa, você ama seu filho? Ama seu filho? Ah, eu amo muito. Você ama sua esposa? Demais, demais. Tudo bem. Se você estivesse na sua casa e ligassem para você e dissessem que tinham sequestrado os teus 2 filhos e colocado eles na mala do carro, e eles não queriam dinheiro de você, eles queriam apenas que você levasse o mendigo para sua casa e cuidasse desse mendigo por 2 meses. Banho, alimentação, saúde, e aí eles iam devolver os seus filhos são e salvos. Se você não fizesse isso, ele ia matar os seus 2 filhos. O que você faria? Você levaria esse mendigo para casa e cuidava dele esses 2 meses? Aí o discípulo, né, ficou pensando assim e disse: olha, mestre, nessa situação aí não tem como, né? Eu ia ter que cuidar, afinal são os meus filhos que eu ia querer de volta ali. E aí o sábio olhou para ele e falou assim: ó, o que é que mudou? No início você falou que não podia, porque você tinha sua família, você nem ia ter tempo para fazer isso. E agora, quando ele está com os seus filhos, você já diz que pode cuidar do mendigo. O que é que mudou? Por que as ações elas foram mudadas tão rápida? E aí eu te respondo: por que isso aconteceu? Porque você passou a ter mais clareza de foco. O que estava por trás da situação era muito mais forte. Você viu como algo realmente de suma importância você precisar fazer o que tinha que ser feito para ter uma recompensa, que seria a vida de volta dos seus filhos. E aí eu pergunto para você: por que será que muitas vezes os teus projetos estão ficando para trás? Porque é falta de clareza, é falta de determinação, é você entender que o que você realmente precisa fazer para alcançar os seus objetivos não está sendo feito. O que te falta é foco e é clareza, mas não é o tempo. Tá aí no telão, ó. Ter mais tempo não te fará ser mais produtivo se você não tiver uma clareza de foco e propósito e onde você realmente quer chegar. E aí eu lembro daquele filme, né? Você lembra da Alice no País das Maravilhas? Ela vai passando por ali e se depara com um gato. E aí tem aquelas 2 estradas e ela pergunta para o gato: ô gato, para onde eu tenho que ir? Qual estrada eu pego? E aí o gato diz assim: mas aí para onde é que você quer ir? Ela diz assim: eu não sei. E aí ele responde para ela: ó, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe realmente o caminho que você quer ir, qualquer caminho serve. Entendeu? O problema não é a falta de tempo. Nunca vai ser o tempo. A desculpa que as pessoas têm dado o tempo todo. E eu te respondo: você definitivamente não precisa de mais tempo. E eu te digo por quê. Nós temos todos os dias algo que é dado por Deus pra gente. São 23 horas e 59 minutos. Ou, como a turma gosta de falar, são 24 horas por dia. O problema é o que você tem feito com as 24 horas todos os dias. Por que será que tem gente que está produzindo muito, que está crescendo muito, e por algum motivo você está ficando para trás? Já pensou nisso? Então definitivamente não é o tempo, gente. É o que você faz com o tempo. E o que você tem feito com o teu tempo é o que vai definir o teu lugar naquele pódio.
Quem consegue ser mais produtivo são os campeões, mas quem não consegue gerir o tempo e ser mais produtivo vai ser o perdedor. Isso é o que faz a grande diferença entre os vencedores e os perdedores. É o que você tem feito com esse bem tão precioso que Deus te dá, que é o tempo. Antes de eu entrar nos pormenores e te ensinar um pouquinho mais como gerir o teu tempo e ser mais produtivo, eu queria falar para você quem sou eu, né? Você que ainda não me conhece, eu sou Henrique Bezerra, eu sou jornalista, eu sou apresentador de TV, sou comunicólogo, tenho cursos também da área de comunicação, na área da oratória, sou coach integral sistêmico, palestrante, trainer e escritor. Estou aqui hoje para cumprir o meu propósito. Henrique, que propósito é esse? Gente, existe uma lei que ela é maravilhosa, que nós aprendemos quando a gente passa pela formação de coach, que é crescer e contribuir. Então eu estou aqui hoje para crescer e contribuir, porque só os conhecimentos que eu adquiri com os outros palestrantes, pode ter certeza que eu estou crescendo ainda mais. Olha no telão lá, uma semana, ela tem 168 horas. Você leva em média dormindo 49 horas, trabalhando 50 horas. Tem aí um saldo de 69 horas. Agora olha qual é a base de tempo que você está realmente acordado e ligado. 9,85 horas. E aí a pergunta que vem mais uma vez, né? O que é que eu estou fazendo com esse tempo? Será que eu não estou dormindo demais? Estão te perguntando aí, como você tem usado esse tempo? Reflita, como você tem usado o teu tempo? Segundo uma pesquisa, olha só que incrível, hein? O Brasil aumenta o tempo que passa diante da TV. O Brasil está entre os primeiros países aonde a sua população perde mais tempo assistindo TV. E aí você imagina hoje em dia que nós temos aí os canais fechados de filmes, tem o Netflix, tem YouTuber, tem tanta coisa hoje. E aí você pode estar perdendo um tempão na frente da televisão, onde você poderia estar produzindo mais. E olha o que eu tenho para falar para vocês sobre a internet, gente, é incrível. O Brasil é vice em tempo gasto em redes sociais, de acordo com o ranking. Só as Filipinas estão à frente do Brasil. Só para você ter ideia. Muitas vezes eu me deparo comigo mesmo fazendo o quê? Perdendo tempo, olhando rede social de outras pessoas. Isso muitas vezes acontecia comigo, eu estou me policiando bastante, mas é uma guerra que eu tenho comigo mesmo ainda hoje. Eu digo assim, chegou a hora de eu postar ali o meu feed de notícias. E aí eu puxo o celular e vou colocar minha postagem no Instagram. Só que quando eu abro o Instagram, parece que aquele espírito da procrastinação, ele entra ali na hora e diz assim, olha só que incrível que postaram aqui, olha que foto bonita, e aí eu digo, deixa eu olhar essas duas fotos aqui. Gente, quando eu dou por mim, eu já passei quase 15 minutos olhando as coisas no Instagram que não tem nada a ver com a minha vida. E, inclusive, não posto o que eu teria que postar. Já aconteceu isso com você? Será que já aconteceu isso com você? Então, esses são os principais ladrões de tempo, os sequestradores do teu tempo, televisão e internet. Não é preciso eu estar dizendo para você que esses ladrões estão acabando contigo. Faça uma reflexão. Quanto tempo hoje você passa na frente das redes sociais? E o pior de tudo, sem ter nada de retorno, apenas desperdiçando o teu tempo, que é o teu bem mais valioso. Eu vou mais adiante. Muita gente fala que a questão de perda de tempo é só voltada para a questão do trabalho. Então esse nós chamamos de o erro número 1. Produtividade não é só no trabalho. Aí, Henrique, você é produtivo? O que a pessoa pensa logo? Deixa eu ver, eu trabalho muito, eu acordo cedo, eu estou cedo na empresa, às vezes eu saio tarde, eu acho que eu sou produtivo, sim. Gente, produtividade não se trata só de trabalho. Eu vou te explicar por que isso agora aqui. O Brasil é o segundo país com o maior número de pessoas com síndrome de burnout. Tem gente que diz assim, mas o que é esse burnout aí, Henrique? Você já chegou em casa alguma vez assim, se sentindo
esgotado, cansado. E a pessoa olha, cara, o que você tem? Não, mano, eu tô demais, hoje o trabalho foi demais. Você só chega com aquela vontade já de tirar a roupa, às vezes não quer nem tomar banho, já quer dormir, né? Então isso aí muitas vezes está sendo causado devido à fadiga no trabalho. Tá conseguindo entender? Embaixo tem mais informação. Além disso, o país também apresenta a maior taxa de pessoas que sofrem com ansiedade e o quinto em casos de depressão. O burnout é apenas o primeiro passo para que você se torne uma pessoa depressiva. E quantas pessoas não têm perdido a vida através da depressão? Que é algo muito sério. Antigamente a pessoa pensava que depressão era coisa de pessoas acima de 40, 50 anos. Quantos jovens não estão tendo problema com depressão hoje? Um pouquinho mais à frente, eu quero te explicar que os principais sinais e sintomas que podem indicar a síndrome de burnout são, quero que você leia comigo aí. Henrique, é sério, né? O que é que pode causar o burnout? Tá lá, ó. Cansaço excessivo, físico e mental. Tem gente que não trabalha muito correndo, andando dentro da empresa, mas trabalha na frente do computador, e isso vai te causar problemas, porque o cansaço mental, às vezes, ele pode, né, ser pior até mesmo que o físico. Dor de cabeça frequente. Atenção, você que está com dor de cabeça frequente, você pode estar tendo uma síndrome de burnout. Alterações no seu apetite, insônia, dificuldades de concentração, sentimentos de fracasso e insegurança, negatividade constante. Você se sente o tempo todo incapaz, parece que nada dá certo. Cuidado. Sentimentos de derrota e desesperança. Todos esses sintomas podem estar mostrando para você que você está indo no caminho do burnout. Eu tive um coach. Coach, o que é o coach, gente? É o nosso cliente. Eu sou coach e o meu cliente é o coach. E ele chegava para mim e ele estava num grupo que já estava praticamente entrando acima do burnout. Já estava encaminhando para a parte depressiva. Por quê? O cara saía cedo, chegava tarde, não tinha condições nenhuma de pensar em ter uma alimentação saudável. Ele chegava na casa dele, olha o que ele já estava aprontando ali, ó, um sandubão, fritura. Por que ele fazia isso? Porque era muito mais fácil. Ele não tinha uma agenda programada para colocar ali uma alimentação mais saudável para ele. Então ele ligava, pedia um fast food, né, como a gente chamava. E isso ele começou a fazer um dia ou outro da semana. Quando ele parou para pensar, ele já estava tendo esse tipo de alimentação de segunda a sexta. E aí, para relaxar um pouquinho, para tirar o estresse, essa é uma grande desculpa, inclusive, que muita gente usa para começar a entrar na armadilha do alcoolismo. Eu não estou dizendo aqui que é proibido você tomar um chopinho gelado, muita gente gosta, né? Mas o que eu estou falando aqui é de você se tornar um alcoólatra sem perceber que está sendo. Porque às vezes você chega em casa, não, hoje é só para relaxar, eu tomei só uma cerveja. Só que ele começou a tomar essa cervejinha dele segunda, aí quarta, depois passou a tomar segunda, terça, e quando ele se tocou, ele já estava tomando cerveja de segunda a sexta, fora o final de semana, que ele queria se distrair com os amigos e tomava mais cerveja. A pessoa estava se tornando um alcoólatra. E para acabar de vez a produtividade do ser humano, ele esticava a perna no sofá, ligava o televisor. Muitas vezes acordava já 3 da manhã só para desligar a televisão e mal chegar no quarto e cair dormindo. E a pergunta que ele fazia é: Henrique, eu trabalho cedo, chego tarde, eu não tenho tempo para gerir melhor as minhas atividades. E mais uma vez, o que eu falei para ele? Que o problema não era o tempo. Porque eu conheço pessoas que têm o mesmo tempo de atividade no trabalho e conseguem ser mais produtivas. Saem para treinar na academia, conseguem trabalhar com a família, passeiam com os amigos, visitam igrejas e conseguem ganhar bem e ser muito produtivo no seu local de trabalho. A pergunta é: mas será que isso é possível?
Será que isso é possível? Eu respondo para vocês, é possível sim, gente. Eu vou te explicar por quê. Olha para o telão. Nenhum sucesso profissional justifica o fracasso em qualquer outra área da sua vida. Quando a gente fala de sucesso, eu não estou aqui para falar de dinheiro, eu não estou aqui só para falar da empresa. Eu não estou aqui para falar disso. Eu estou aqui para falar sobre todos os pilares da tua vida. Produtividade não se trata só o lado profissional. E nem que você seja um cara bem sucedido no seu trabalho. Tá com uma casa boa, tá com um carrão. Isso não justifica você não estar bem em outros pilares da sua vida. Eu tenho um exemplo disso. Um amigo meu que se tornou muito rico. Tinha mais de 25 lojas. Andava de carros importados. Sabe qual foi o fim dessa pessoa? Suicídio. Henrique, você quer dizer então que o dinheiro não traz felicidade? Claro que traz. Ele só não é o responsável pela tua felicidade, mas ele soma para a tua felicidade. Mas não se trata só de dinheiro. Quantas pessoas famosas você já viu que acabaram tirando a vida? Entraram num estado de burnout e depois foram para uma depressão até chegar ao suicídio. Então você, neste momento, faz um quadro mental. Como é que está a sua vida hoje? Está bem? Na parte empresarial? Parabéns para você. Mas como é que está você com a sua família? Há quanto tempo teu filho não olha nos teus olhos e diz assim, eu te amo, papai, porque de repente você, papai ou mamãe, também não tem dito isso para ele. Não, eu não tenho tempo para essas coisas. Tudo que você faz na sua vida hoje, ela tem um resultado. As tuas ações podem te levar a resultados positivos e negativos. Vai depender do que você tem feito com o seu tempo. E aqui eu entro justamente num ponto super importante, que é o equilíbrio. Carreira, relacionamentos, espiritualidades, finanças, saúde. Se você olha para esse telão agora e se vê deficiente em um desses pontos, você pode ter certeza que você precisa fazer um ajuste urgente para que você consiga dar a grande virada da tua vida que você está querendo vindo para este evento hoje. Quando eu falo de relacionamentos, eu lembro muito bem de uma pessoa que chegou contando para um amigo dele uma vez. Se encontraram, aí o outro veio meio que rindo, e aí o outro disse, tá rindo aí, tá feliz? Ele falou, não rapaz, aconteceu um negócio engraçado agora ali em casa. O que foi? Que eu fui chegando em casa e a minha filhinha veio correndo, assim, ela me olhou de longe e ela veio correndo e se jogou nos meus braços. Aí ela disse, papai, que bom que o senhor voltou de viagem, eu tava morrendo de saudade. Aí o amigo disse, mas por que isso é engraçado? Ele falou, não, pô, só que é que eu não tava viajando. É porque, veja bem, eu saio cedo para trabalhar. Depois do trabalho, eu vou para natação. E eu sou triatleta. Então, todos os dias, quando eu saio da natação, eu ainda dou uma corridinha e, por fim, eu ainda faço uma bike. Então, quando eu saio de casa, como eu saio muito cedo, a minha filhinha está dormindo. E quando eu chego, que eu chego tarde, ela também já está dormindo. E aí, como eu não tive os treinos de hoje, tive um problema no ginásio, eu não fui para os meus treinos, eu acabei chegando um pouco mais cedo em casa. E aí, olha só, minha filha pensou que eu estava viajando. Aí um amigo dele olhou para ele e disse o seguinte, cara, você tem certeza que isso é para você rir? Você tem certeza da gravidade do que está acontecendo na tua vida e você está tratando isso como uma brincadeirinha? Presta bem atenção. E quem esteve no início desse treinamento também, gente, a Elaine falou disso, né? Porque quando você abre mão de um privilégio que você tem, você está abrindo a oportunidade para outras pessoas aproveitarem as oportunidades. E o amigo justamente falou isso para ele. Cara, você não está sendo pai. Se você não está ocupando o seu espaço de pai, alguém vai ocupar. Se você não está ocupando o seu espaço de pai, atenção papais, alguém vai ocupar o teu espaço de pai. E pior ainda, hein, cara? Se a sua filha está sentindo a tua ausência, tua esposa também está. E se você não ocupar o teu espaço de esposo,
alguém vai ocupar. Aí ele diz, epa, tá doido? Tá... Não, não tô não, meu amigo, não tô brincando não, quem tá brincando é você. Gente, ou seja, muitas vezes você está passando despercebido do que está acontecendo ao teu redor e você pode estar perdendo grandes oportunidades da tua vida porque você está voltado muitas vezes só para o trabalho. E eu trago esse exemplo também não só para o trabalho, porque faz uma ideia que é a espiritualidade. Faz uma ideia da espiritualidade. Se você não tiver cuidado, um pilar, ele vai tirar o teu foco do outro. Um pilar pode ser também um sequestrador do teu tempo em outro pilar. Henrique, como assim? Vou te contar outra história, rapidinho aqui. Certo homem era muito dedicado na igreja, ele não faltava, o tempo todo ele estava ali. E ele começou a progredir financeiramente. Mudou de carro, já estava morando numa casa mais bonita, mas de forma esquisita, ele começou a faltar muito na igreja. Faltou muito. E aí quando ele aparecia por lá, os irmãos chamavam, rapaz, o que está acontecendo com você? Você era uma pessoa tão assídua, você pouco está vindo agora visitar a casa de Deus. E ele, não sei o que, sabe o que é, cara? Porque tem umas palestras aí que eu não gosto muito aí do irmão tal, tem um irmãozinho ali também, ou seja, começou a dar desculpinha, a contar historinha para deixar de frequentar e deixar enfraquecer o lado espiritual dele. Com um mês depois disso, você sabe o que aconteceu com esse homem? Ele perdeu o emprego. E sabe por que ele perdeu o emprego? Porque ele estava roubando no seu local de trabalho. Imagina comigo, uma pessoa que está fazendo coisa errada o tempo todo, que está roubando, furtando, vai se sentir bem em estar na casa de Deus? Só que ele deixou que os bens materiais, que as coisas erradas tomassem conta da mente dele, do tempo dele. E ele trocou o tempo com Deus para fazer coisas erradas. Ou seja, a espiritualidade, o tempo não era mais usado para lá. Porque ele começou a enfiar a mente só em finanças. E pior ainda, de forma errada, fazendo o que é contra o mandamento de Deus, né? Que é não roubar. Saúde. Pilar saúde é super importante. Gente, eu sempre digo, é melhor você, neste momento, começar a cuidar da tua saúde do que depois ter que cuidar da tua doença. Henrique, eu não tenho tempo para dar uma corridinha no parque. Eu não tenho tempo para ir para a academia. Você vai ter que arrumar esse tempo. Porque se você cair arriado, doente, vai ter ou não vai ter que ir para o médico? Então você tem duas escolhas, meu amigo. Ou cuida da saúde agora, ou vai ter que cuidar da doença. O que você prefere? O que é que você prefere? Ou você vai continuar contando historinha que você não tem tempo? Mas eu não estou aqui só para dizer para você a importância desse equilíbrio nos pilares, não. Estou aqui para te ensinar a conseguir gerir melhor esse teu tempo. E eu quero começar mostrando para vocês aqui o primeiro ponto do que eu quero falar, que é a clareza de foco e propósito. Tudo o que você fizer na sua vida, você precisa ter um propósito por trás disso. Se você não tem um propósito e essa clareza, você vai continuar dando saltos para tudo quanto é lado. E como eu falei logo no início, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quando eu falo aqui de clareza de foco e propósito, isso é muito sério. Você já ouviu falar do paradigma do pato? Talvez você, meu amigo, e você, minha amiga, estejam sendo patos. Eu vou te explicar o que é ser um pato. Me responde aí. Deixa eu para a câmera aberta aqui. O pato, ele anda. O que vocês acham aí? Fala com o pessoal do estúdio aqui. Niclésia, fala para mim aí. O pato anda? Sim ou não? Anda, né? O pato anda, gente. Elane, o pato canta? Canta, né? Gente, o pato ele anda, mas quando tu assusta ele, que ele quer correr, você já viu como é que o pato corre? Que ele é todo desajeitado assim? Já viu como o pato, né? Ele não corre como um leopardo. Ele corre todo desajeitado, mas corre. E quando eu falo que ele canta, ele grasna, né? Aquele canto feio do pato. Não é como um bem-te-vi, como um tem-tem, mas canta. O pato voa. Viu, Baroli? O pato voa. Voa, né? Voa. Mas ele voa como uma águia? Não voa como uma águia. Manu,
O pato nada, Manu? Nada, né? Nada, né? Se jogar ele ali, ele nada. Mas a pergunta é, ele nada como um golfinho? Não, não nada. Onde é que eu quero chegar, gente? O pato é um dos poucos animais que fazem tudo o que os outros animais fazem, mas ele não faz nada com excelência. Ele faz um monte de coisa, mas não consegue fazer nada com excelência. E talvez você esteja sendo o pato. O que está faltando para você é foco. Tem amigo meu que eu digo, cara, Henrique, eu não tô com problema financeiro. O que você está fazendo, cara? Eu sou Uber e nos momentos assim livres, eu também vendo uns doces lá em casa. Mas eu comprei uma máquina, Henrique, para colocar adesivo assim nas camisas e dá para tirar uma graninha também com isso. Caraca, mano. É o retrato do pato. Ele está fazendo um monte de coisa, mas ele não está conseguindo focar em uma única coisa, que levaria ele, de repente, a ser um dos melhores Ubers da cidade, a ser um grande confeiteiro de doce, ou até abrir uma gráfica para colocar adesivos na camisa. O problema é que ele está fazendo um monte de coisa, mas não está fazendo nada com excelência. E esse é um dos grandes problemas. Clareza de foco e propósito é o que está faltando para muita gente que está se tornando um pato. E aqui eu quero trazer para vocês essa ferramenta aqui. Essa ferramenta, ela é simplesmente incrível. Se você puder fazer foto do telão, faça e anote esse passo a passo que eu vou trazer para você aqui, que é muito importante. Anote esse passo a passo que eu vou trazer para vocês. Esse aqui é o conceito para você entender melhor a definição desse conceito. Conceito SMART. SMART. Já ouviu falar desse conceito? Eu vou te explicar os pormenores dele. Cada letra. Eu vou definir para você aqui. Olha só. Em cima, específico. Tá em inglês, né? Specific. Specific. Eu vou te explicar direitinho o que significa. Porque a tua meta, ela precisa ser específica. Ela tem que ser específica. Anotou? Específica. Anota no teu caderno. Específica. Embaixo. Deixa eu te explicar rapidinho aqui específica. Eu quero comprar um carro. É uma meta? É uma meta. Mas espera aí, qual é o carro que eu quero comprar? Eu pensei num carro aqui, mas qual é o carro que eu quero comprar? Perceba comigo, eu não fui específico, pode ser vários carros. Eu quero comprar uma Land Rover, Evoque Prata, Land Rover é uma Evoque Prata. Aí você começa a imaginar mentalmente qual é o carro. Primeiro passo, a meta precisa ser específica. Pessoas dizem assim, eu quero emagrecer. É uma meta? Calma, eu quero emagrecer 3 quilos até o próximo mês. Aí você tem um norte, um foco, uma clareza, entendeu? Então essa meta está sendo específica. Mas ela precisa também ser mensurável. Bora pro exemplo da Evoque. A Evoque custa 200 mil reais. Anote isso aí. Eu tenho 10 mil guardado. Eu guardei 10 mil. E eu ganho 20 mil por mês. Me sobram desses 20 mil, 10 mil. Todo mês eu guardo 10 mil. Então, 10 vezes guardando 10 mil reais por mês, com mais 100 mil que eu tenho guardado, eu vou ter quanto? Em 10 meses... eu vou mensurar se eu estou me aproximando da compra do carro. Primeiro mês, eu guardei 10 mil. Segundo mês, guardei de novo 10 mil. Só que no terceiro mês, só consegui guardar 5 mil. Ou seja, eu sei que no quarto mês eu preciso guardar 10 mais 5, 15. Por isso, a tua meta, ela precisa ter uma base de mensuração. Entendeu? Terceiro ponto, alcançável. É o exemplo do carro, gente. Precisa ser alcançável. Digamos que eu quero a Land Rover. Ao invés de eu ganhar 20 mil reais, eu ganho 1.500 reais por mês só. Eu
Não tenho nada guardado. Você acha de verdade que essa meta é alcançável para mim? De verdade? Claro que não. Ou seja, essa meta, ela está fora da minha atual realidade. Quando você traça uma meta que não são alcançáveis, isso vai te desmotivando ao longo do tempo. Pode ser que no primeiro mês você junte R$1.000. Vai faltar 199 mil. Caraca, 199 meses para eu comprar esse carro? O que é que eu quero dizer aqui? Quando você define uma meta, defina uma meta que está dentro do teu padrão de realidade. Eu não estou dizendo aqui que você não precisa ser mais ousado, mas a primeira meta vai ser juntar R$10.000 se eu ganho 1.500 por mês. Como é que eu vou juntar R$10.000 por mês? Isso não existe, gente. Tá entendendo a diferença? Quando você monta a tua meta, você precisa entender se tem sentido. Se tem sentido. E aí você vai ter um foco melhor de onde você quer chegar. Outro passo é ser relevante. Relevante. Relevante é uma meta que existe algo por trás da tua meta. Exemplo do carro, hein? O que é que me motiva a comprar uma Evoque? Bom, eu vou te responder. É dar mais conforto, segurança para minha família. Todas as vezes que eu pensar em desistir de comprar o meu carro, eu vou lembrar da minha família. Eu quero poder proporcionar isso para eles. E quando eu penso nisso, eu tenho mais força para continuar na minha caminhada. E o outro ponto está ali, é o tempo. Uma meta que não tem uma data definida, ela vai se perder no tempo. Se a tua meta não tem data definida, ela vai se perder no tempo. Eu ainda te digo mais, hein? Você não vai realizar essa meta se você não tiver um tempo pré-estipulado para realizar isso. Olha só. Eu quero que mentalmente você estipule quais são as metas que você tem. Quais são as metas que você tem? Você pode começar a dar motivo para suas metas. Entende uma coisa? Agora que você já sabe estruturar as suas metas baseados em tudo que você entendeu aqui, e você ir para o segundo passo. Olha aqui. Olha para a tela. Visão positiva do futuro. Você criar uma imagem. Olha para aquela imagem e sente que você pode ter a vida que você quer. Todas as metas que você for estipular, quando você cria a imagem mental daquilo ali, do que você quer realmente, você ativa uma parte do cérebro que se chama SAR, Sistema Ativador Reticular. Isso é neurociência. O teu cérebro começa a te mostrar que aquilo é realmente importante para você. E aquilo que não é tão importante. Tem vezes que você vai... Deixa eu te dar um exemplo aqui. Por exemplo, olha o estúdio que eu estou gravando esse treinamento agora aqui. Olha o estúdio. E aí eu tenho cadeiras aqui, telões, né, iluminação, o piso. Mas como é que é o piso? Olhei rápido assim, né? Não prestei muita atenção. Estou olhando agora para o piso aqui, legal. Se me perguntassem, um tempo depois eu não tivesse olhado aqui para o piso, talvez eu não lembrasse nem a cor do piso. Sabe por quê? Porque eu estou vendo de forma supérflua. Não é tão importante para mim. Entendeu? O que é importante para mim no momento da palestra? Focar na minha apresentação, como eu estou focando aqui. Focar nos slides, focando para você aqui, ó, olho no olho com você aqui que está me assistindo. Entendeu? Isso é importante, é o que é mais importante para mim aqui. Mas olhar para a cor do piso não é tão importante. Eu sei que eu vi, né? Estou olhando, só que o meu cérebro, ele vai roubar essa informação de mim. Ele vai focar naquilo que realmente era importante para mim. Todo o tempo o nosso cérebro faz isso. Só que quando você começa a criar a imagem mental daquilo que você quer alcançar de verdade, você vai lembrar o seu cérebro que aquilo ali é importante para você. E o teu cérebro começa a te levar naquelas direções. Eu vou te dar um exemplo que eu, até na última palestra que eu dei, eu falei disso, do poder da ação. Quando eu fui comprar o meu primeiro carro, era um Fiat Uno. E aí eu fui lá olhar o carro, eu não estava com a grana suficiente, mas eu olhei para ele, eu fiquei louco, um rodão bonito.
senti o cheiro do carro, digo, caraca, esse carro, eu quero esse carro. Mas eu não tinha comprado ainda. Eu continuei guardando dinheirinho. Acho que era o quarto emprego que eu tinha. Na minha juventude, eu guardando dinheirinho ali. Rapaz, pra onde eu olhava, shopping, na frente de uma farmácia, na parada do ônibus, parecia que só tinha Fiat Uno na cidade. Parecia que tinha muito mais Fiat Uno do que qualquer outro carro. Ah, eu ia pegar ônibus. O ônibus não parava. Atrás dele já vinha o Fiat Uno. Sabe por quê? Porque o meu cérebro estava condicionado a ver Fiat Uno. É como se ele estivesse mostrando: Henrique, olha ali o teu carro que tu quer comprar. Olha ali. O tempo todo o cérebro vai te condicionar a ver o que é importante para você. Essa é a diferença. Você vai entender que quando você começa a ver o que realmente é importante para ti, parece que aquilo está em todo lugar. Isso é neurociência. O cérebro está te mostrando o tempo todo. Eu te pergunto uma coisa. Quem é a mãe que está assistindo esse treinamento aqui? Coloca no chat que está ao vivo aí. Diz aí, eu sou mãe. Coloca aí. Quem é a mamãe aí? Quando você queria ser mãe, não parecia que você começava a ver grávida onde tu ias? Era ou não era? Você que é pai, quando a sua esposa engravidou, não parecia que só aparecia mulher grávida na rua quando você estava querendo ter o filhinho ali? É porque o teu cérebro começa a te mostrar o que é importante para você. Não é que de repente apareceu um monte de grávida na rua. Não é isso, é porque aquilo está condicionado ao teu cérebro. Se tornou importante para você. O que vai acontecer? Você vai começar a criar a tua meta e em alguns momentos você vai pensar em desistir. Eu vou te mostrar uma técnica para que você se mantenha forte. Existe a diferença do prazer e a dor durante o processo que você vai passar durante as metas. Então você precisa aumentar a sensação de prazer. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e faz um ensaio mental de todo o prazer que você vai alcançar conquistando aquela meta ali. Quando você conseguir realizar aquela meta ali. E aí você faz um comparativo da dor que você está passando para querer desistir para o que você vai ganhar conquistando aquela meta. Toda vez que você pensar em desistir, faça isso. Imagina, por exemplo, agora. Você precisa ir para a academia e está a fim de desistir. Mal começou, já quer desistir. Começou a sentir dor muscular. E aí você começa a visualizar pessoas falando bem de você. Caramba, Henrique, como tu emagreceu. Tá com mais músculo. Tá bem, cara. Você se olha no espelho e as roupas cabem em você. Você tá bem, saudável, até o teu rosto começou a mudar. Aí você começa a imaginar tudo isso. Ou seja, você vai se sentir mais disposto a continuar a seguir a meta de emagrecimento. Toda vez que você pensar em desistir, comece a ver os pontos positivos. E aí você vai fazer sempre um comparativo do prazer e da dor. Tudo na vida, você sempre vai ter 3 opções. Olha para o telão. Reclamar, aceitar ou agir. Tem gente que está diante de um problema e reclama. E tem pessoas que, além de reclamar, aceita a viver uma vida medíocre. Ah, não vou conseguir conquistar isso aí não. Todo mundo vive assim, não vou melhorar meu salário não. Tá bom como tá. Esse tipo de pessoa nunca vai sair do lugar, nunca. Mas tem a protagonista, a pessoa que age, que toma as rédeas do barco da sua vida, que passa a ser o escritor best-seller do livro da vida. Eu pergunto pra você, você quer ser o vitimizador que o tempo todo tá sofrendozinho, mimimizinho, ou vai começar a realizar de verdade? Vai aí no chat, estamos ao vivo no chat, responde. Quem você quer ser? O vitimizador ou o protagonista da tua vida? Essa é a primeira etapa, é a etapa de clareza, de propósito, para você entender aonde você está hoje e aonde você quer chegar. Esse é o primeiro passo. Você saber para onde você está indo. Beleza? Para de colocar em prática na tua vida aquela música. Deixa a vida me levar. Caraca, você quer que a vida te leve o tempo todo? Chega, seja protagonista da tua vida. Vamos para o segundo passo? Bora lá. Planejar. Planejamento, gente.
planejamento, clareza de foco e propósito. E agora o planejamento. Quando você planeja a tua rotina, você começa a colocar em prática o primeiro conceito, olha. Comer o bolo em partes. Henrique, comer o bolo em partes? O que é isso, rapaz? Gente, a única forma de você começar a dar certo é você fatiar o teu projeto em etapas. Todo projeto precisa ser quebrado em tarefas, beleza? Projeto e tarefas. Qual a diferença de tarefas e projeto? Você sabe a diferença? Tarefa e projeto. Qual é a diferença? Coloca aí no chat. Bora participar aqui na grande virada. Qual a diferença? Eu vou te trazer um exemplo bem prático, hein? Bem prático. Digamos que eu quero abrir a minha empresa. Abrir a empresa é projeto ou é tarefa? Coloca no chat aí. Abrir a empresa é projeto ou é tarefa? É projeto, porque ela requer mais de uma tarefa. Mais de uma tarefa. Esta é a diferença do projeto e tarefa. Tudo que você for realizar, você vai precisar quebrar o projeto em pequenas tarefas. Para que isso? Para que tudo seja solucionado, resolvido. Quando você não desmembra o teu projeto em tarefas, você não tem clareza do passo a passo que você precisa realizar de verdade. Você não sabe qual é a aproximação para tomar. Bora para exemplo. Eu estou abrindo uma empresa. Pá! Se eu não colocar as tarefas 1, 2, 3, 4, o que vai acontecer com o tempo? Eu vou me perder. Eu vou olhar no celular, rede social, como eu já falei ainda agora, né? Agora, se eu acabo a tarefa 1 e a tarefa 2, agora eu vou para onde? Tarefa 3. Acabou, vou para 4. O projeto que você quer realizar, ele precisa ser dividido em pequenas tarefas. Qualquer empresa no mundo tem que ser assim. Qual é a tarefa, por exemplo, que eu preciso para montar a empresa? Vou dar um passo a passo aqui, olha só, passo a passo. Se eu quero abrir empresa, eu preciso de um contador. Aí eu tenho amigos que têm empresa, eu vou ligar pro João e pedir o número do contador dele. Fala, João, me dá o número do teu contador aí. Quanto tempo eu vou gastar para isso? 5 minutos? Tá, 5 minutos para fazer isso, beleza. Quanto tempo? Só se tu fala muito, né? Mas 5 minutos dá. Mas eu vou sair para comprar material de escritório para a empresa. Aí eu vou pesquisar, eu vou numa loja, eu vou na outra, vou na internet. Será que 1 hora eu consigo fazer uma pesquisa? Pesquisar sala, na região também, os imóveis, né? 1 hora. Agendar e visitar as salas. Eu vou levar umas 4 horas para isso. Móveis para escritório, como eu já falei, eu acho que leva pelo menos umas 2 horas, né, gente? Mas entende, tudo o que eu preciso, tudo, são as tarefas que estão relacionadas ao projeto. Só que eu estou vendo aqui o que toma mais o meu tempo e o que toma menos o meu tempo. E agora, o que eu vou fazer? Anota agora. Você vai trabalhar com planejamento para entender como funciona 4 etapas que eu vou mostrar no telão para você agora. Olha aí. 4 tipos de planejamento. 1, o anual. Planejamento 2, mensal. O 3º, semanal. E o 4º, o diário. De modo que você começa pelo anual. E durante algum tempo, você faz todo o planejamento anual da empresa. Presta atenção. Fez o anual, você vai puxar o quê? O que eu vou fazer no primeiro mês para começar a realizar o anual? Puxa os projetos e tarefas num prazo de 1 mês. E aí, vamos começar a primeira semana. O que você vai fazer? Não tem que realizar as tarefas do mês? Não tem que começar? Então pega tudo que você colocou que precisa realizar no mês, fatia e coloca aquilo que você vai conseguir fazer em 1 semana. Na maioria nós trabalhamos com 4 semanas no mês. Agora, para começar a realizar o teu projeto semanal, é o diário. Destrinche o que você vai fazer numa semana inteira
e coloca o que você consegue fazer naquele dia. Ou seja, você pegou uma fatia pequena do bolo. Você pegou um 12avos do anual, um quarto ali no semanal, e vai acabar lá no diário, né? Conseguiu entender? Um sétimo de tudo isso representa um dia. Olha só como eu destrinchei tudo. E aí você começa a realizar todo e qualquer projeto. Analisa comigo. Esse treinamento, por exemplo, hoje aqui, você está realizando a sua primeira etapa hoje, que é o teu planejamento anual, a grande virada da tua vida. Gente, vocês vão ter dever de casa quando sair daqui da grande virada hoje. O que você vai querer começar a realizar no primeiro mês, na primeira semana, no primeiro dia quando você sair desse treinamento aqui? Você tem um computador e todo dia você vai lá e coloca algumas coisas, alguns gigas, alguns teras de informação nesse computador. Vai colocando lá. Você vai lotando o computador de vídeo, de arquivo. O que é que vai acontecer com algum tempo nesse computador? Como é que ele vai ficar? Vai ficar meio lerdo, meio lento, sobrecarregado. É assim que vai acontecer com você, se você guardar tudo na cabeça e não anotar. Pessoas que são altamente produtivas, elas não armazenam muita coisa, tudo na cabeça. Não, eu sou bonzão, eu lembro de tudo. Tá ferrado, meu irmão. A pessoa tem que anotar. Anota. Para você ter um planejamento efetivo, você precisa ter um hábito de anotar. Desde a sua tarefa mais simples até a mais complexa. Porque a tua cabeça vai ficar obesa, meu amigo. Faz isso, anota. E você vai ver a grande diferença. No final do teu dia você tem mais energia, mais disposição, cansaço mental. Porque você parou de armazenar tanta coisa no teu cérebro. Agora vamos para o outro pilar, né? Chegou a hora do pilar da ação. Você já sabe onde quer chegar, clareza de foco e propósito. E como planejar? Agora nós vamos para a ação. Agir, sair do lugar, meu amigo. O maior erro das pessoas é a chamada síndrome do multitarefas. Já ouviu falar isso? Homem bombril? Ainda agorinha eu falei da síndrome do quê? Do pato, né? A gente chama também de homem bombril. Olha aí. Ele responde e-mail, ele vai pro WhatsApp, Instagram, ele acha que ele vai dar tempo de tudo. Ele acha que ele fazendo um monte de coisa, só ele vai ser mais produtivo. Mas olha a produtividade. Vou te contar uma experiência. Olha essa experiência, hein? Foi feita uma experiência de 2 grupos de pessoas. Elas foram fazer tarefas iguais, mas em ordens diferentes. Primeira opção. Eles pediram que eles escrevessem de 1 até 26, usando 3 formas. Um numeral, outro algarismo romano e as letras do alfabeto. No primeiro grupo, eles precisavam fazer intercalando. Número 1, escrevendo, depois fazia o izinho, né, algarismo romano, e depois a letra A. Aí depois 2, e assim consecutivamente. Mas tinha que ser pulando de um para o outro. Entendeu? Assim sucessivamente. O outro grupo, ele ia escrever de 1 a 26 direto. Apenas o numeral. Quando acabasse o numeral, ele pulava para o algarismo romano. E o terceiro, de A a Z. Eu pergunto a você, qual dos 2 grupos você acha que acabou primeiro? O grupo que acabou primeiro, gente, foi o grupo das pessoas que seguiram a mesma linha de raciocínio, o grupo 2. As pessoas que trabalham e focam só numa linha de raciocínio, elas são muito mais produtivas do que pessoas que são multitarefa, que focam em várias coisas. Um outro passo que eu quero te dar aqui é você entender o conceito que está aí na tela, ó, 70, 20, 10. Olha esse conceito, essa regra diz o seguinte: 70% do teu tempo, ele precisa ser investido nas coisas que realmente são importantes para você. Tipo o teu trabalho, a tua família, o que tem a ver com o teu propósito de vida de verdade. Você viu lá o mapa mais, eu não canso de falar. Você sabe onde você precisa focar os 70 agora.
20% do teu tempo tem que ser dedicado às coisas que acontecem assim de urgência, urgente, porque vão acontecer os imprevistos. Você pode ter uma batida de carro, tem um filhinho que você tem que levar no médico, a esposa, a sua mamãe, o encanamento da casa que entupiu. 20% do tempo bota na agenda para resolver essas coisas, e somente 10% circunstancial. Aquelas coisas simples, casuais, tipo uma coisa circunstancial, uma coisa que não te leva para o teu propósito de vida, que não estão ligadas àquilo que você quer alcançar. Vou te dar um exemplo, hein? Aquilo que você viu lá no início da palestra. Brasileiro está em segundo lugar do país que mais assiste televisão, gasto excessivo na frente da televisão, para coisas circunstanciais, que é assistir uma TV. E depois a pessoa está reclamando. Eu não consigo alcançar o meu resultado desejado. Eu precisava ter pelo menos mais 10 horas do dia para conseguir fazer tudo isso aí. Já ouviu alguém falar isso? Precisava nada, meu amigo. Precisava nada. Só para lembrar de novo, né? Será que você vai estar dentro desses quadros ou não? Na vida, olha para o telão. Na vida as coisas serão difíceis. Você pode ter certeza disso. Tudo na vida que te dá resultado é difícil. Tudo é difícil. Só que eu tenho uma missão para você escolher aqui. Fazer atividade física regularmente é difícil? É, né? Mas viver uma vida com problemas de saúde também é muito difícil. Ganhar dinheiro é difícil. É difícil, né? Mas viver uma vida com dívidas também é muito difícil. Emagrecer é muito difícil, Henrique. Mas os problemas que o sobrepeso vai te trazer, rapaz, é muito difícil. Dizer não para algumas pessoas e compromissos é difícil? É difícil. Mas ver os seus filhos crescerem na horizontal também é difícil. Pessoa sai de casa muito cedo, né? Lembrou da história que eu contei? Volta de noite, o filho está dormindo. Ficou em reunião até tarde, né? Pois é. Ver acontecer isso é muito difícil. A pergunta é: a vida é sua. Você escolhe quais são os seus difíceis que você vai aceitar na sua vida a partir de agora. A decisão é sua. A partir de hoje, você tem uma missão: escolher o seu difícil. E eu espero que o seu difícil, que você escolha, seja aquele difícil que vai te levar a ser mais produtivo, que vai organizar melhor o teu dia, a tua semana, o teu mês e o teu ano. Você merece ser diferenciado a partir de hoje. Deus te fez para ser uma pessoa incrível, para viver o melhor dessa vida. Você foi escolhido para ter uma vida de alta performance, que vai te trazer uma vida extraordinária em todos os pilares da tua vida. Faça a sua gestão de tempo. Ser uma gestão de tempo mais produtiva. E alcance tudo o que você nasceu para alcançar. Deus te fez para ser uma pessoa incrível, uma pessoa para conquistar de verdade. E agora a decisão do seu difícil está nas suas mãos.